Bom, eu sou Fernanda Pantoja, editora da Companhia das Letras. Estamos aqui ao vivo para o quarto episódio e último da nossa série Ponte Aérea da Inovação, né? Eventos de pré-lançamento do livro Da Ideia ao Bilhão, de Daniel Bergamasco, que a gente está fazendo desde a semana passada. Primeiramente, eu quero agradecer aos convidados, né, por estarem aqui com a gente, agradecer ao Daniel, falar que foi um prazer fazer essas 4 lives, foi muito legal. E hoje, nessas 3 primeiras lives, a gente ouviu empreendedores das cidades de Curitiba, Fortaleza, Cuiabá, Recife e Bauru. Hoje, a gente vai conversar com 2 mulheres que estão em São Paulo, mas que são referências na conexão entre a inovação de todo o Brasil. A gente vai falar com a Maria Augusta Rufino, que é palestrante e consultora de inovação na Maria Augusta Business Innovation, com atuação em diversas faculdades em diversos polos de startups do Brasil. E também com Isadora Azalim, que é líder de comunidades da Associação Brasileira de Startups. Maria Augusta, Isadora, muito obrigada. E, claro, com Daniel, jornalista especializado em inovação e autor Da Ideia ao Bilhão, Estratégias, Conflitos e Aprendizados das Primeiras Startups Unicórnio do Brasil. Livro lançado pelo selo Portfólio Penguin, da Companhia das Letras, que já está em pré-venda em todas as livrarias online, vocês já podem comprar agora. E no final do mês, dia 28 de setembro, ele já estará disponível. Eu vou começar fazendo uma pergunta para o Daniel, porque assim, a gente conversou muito nas outras lives, o Daniel falou bastante do livro, e ele falou muito, e é um livro com muitas lições de empreendedorismo, né? Mas além desses aprendizados, tem muita história humana, que parece em filme, umas histórias muito interessantes, muito legais. E eu queria saber, Daniel, como é que foi mesclar essas duas coisas? Era um objetivo teu desde o início, ou as coisas foram acontecendo? Boa tarde, Fernanda, Guta, Isadora. Eu acabei de receber o livro aqui em casa, então eu vou mostrar para vocês. Ó. Chegou nesse instante. Bem, que É legal. legal esse momento, né? Às vezes eu vi outros Parabéns, autores quando Daniel. chega. Estava olhando aqui, muito legal. Bom, o livro realmente, né? O livro, quando a gente fala, né, da ideia ao bilhão, estratégias, conflitos e aprendizados das primeiras startups unicórnio do Brasil. 99, Arco Educação, Ebanks, Gympass, iFood, Log, Móvel e Nubank, Quinto Andar e Stone. Li para poder falar rápido. E o livro conta realmente assim como as empresas desde o começo, né, como elas começaram, a validação da ideia, a formação das sociedades, os primeiros investidores, e vai percorrendo ali conforme a empresa cresce, depois novas rodadas de investimento, até a internacionalização, que são os últimos capítulos falam sobre isso. E no meio do caminho tem muita emoção mesmo. Isso foi uma coisa que eu acho, Fernanda, acho que eu comentei com você em algum momento do nosso processo de edição, que alguns capítulos quase se escreveram sozinhos, assim, porque você escutando a história, por exemplo, o Ebanks de Curitiba, que é essa empresa que está na fatura do cartão de crédito de todo mundo. Se você usa, paga Spotify, Airbnb, PlayStation, Alibaba, você você contribui ali para o sucesso do Ebanks. Começa com um acidente de paraquedas, com o Alfonso Voit, que é o CEO, caindo ali de paraquedas, se machucando, com a promessa de que nunca mais andaria. E aquele acidente funda a empresa. A verdade é essa, porque aquela história ela vai crescendo, culminando em encontros, em alguns desencontros, até que a empresa se forma e tem ganha essa magnitude, essa proporção que uma empresa está na América Latina inteira. A Móvel, por exemplo, são grupos ali de pessoas muito jovens, né, que se fizeram startups, um núcleo de Campinas, outro núcleo do Rio de Janeiro, e daí novos afluentes, outras pessoas, e essas pessoas vão se encontrando, vão se juntando. No começo tem conflito, porque eram perfis bastante diferentes, então a gente conta ali o primeiro churrasco entre as pessoas o primeiro churrasco entre o grupo do Rio de Janeiro, que veio de ônibus, parando em todos os postos, ali comprando cerveja, e o grupo de Campinas, que estava com a camisa por dentro da calça, esperando os cariocas chegarem, o primeiro churrasco já foi um estranhamento completo, assim. E você conta como esses estranhamentos cresceram muito no primeiro momento, para depois serem resolvidos e criar ali os anticorpos que foram fortalecendo a empresa e fazer com que ela hoje seja um exemplo ali de juntar um monte de negócio super diferente, mas que fala a mesma língua, que tem a mesma frequência e que
e que vai formando junto algo muito grande, muito internacional. Então, eu acho que a parte humana da história, o churrasco, o acidente de paraquedas e tantas outras coisas, gente que emagreceu, sabe, essas coisas, todas fazem parte do sucesso da empresa. Não dá para você contar a história e mostrar as lições que foram aprendidas no caminho sem contar isso. Por isso que eu te falo que é uma coisa que foi se escrevendo meio quase sozinha. Conforme eu escutava a história, eu não sei se tinha outra maneira de contar, entendeu? Eu acho que as histórias são tão ricas que o meu trabalho ali foi organizar um pouco a narrativa. Você vê que o livro é um livro, poxa, são 10 empresas, é um livro conciso, né? Um livro de 224 páginas, tal, para ficar realmente ali, acho que a essência dessa jornada inovadora composta por essas 10 empresas. Completando um pouquinho o que o Daniel falou, eu como editora, quando eu li o texto pela primeira vez, eu li super rápido, e porque é uma leitura super dinâmica, é muito rápido, é muito gostoso de ler, tem lição de empreendedorismo, tem lição de liderança, gestão, é divertido, é um super livro, assim, é um livraço, eu adorei trabalhar no livro, eu acho que todo mundo que lê vai adorar, certamente. Obrigado. Isadora, vou fazer uma pergunta para você agora, vou começar com você. Para quem não conhece, você pode dar um panorama da inovação que está espalhada pelo Brasil inteiro? E como é que é o teu trabalho com as comunidades? Fala um pouquinho para a gente. Obrigada, Fernanda. Primeira coisa, eu queria... Obrigada pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Super prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite. E fiquei super animada. O que eu queria dizer é que eu estou com inveja, porque você já leu o livro. Pode ficar, pode ficar. Quero muito ler esse livro. Quando o Daniel falou comigo, explicou um pouquinho como era a história, como ele construiu esse livro, eu achei sensacional. A parte de entrevistas com esses unicórnios é excelente. Trazer essa humanidade das pessoas e a luta é muito importante também. Porque a gente vê aí um movimento de todo mundo querendo empreender, e aí muitos empreendedores só contam o lado bom da história, mas a gente sabe que, na verdade, tem muito caminho aí pela frente, tem muitas noites mal dormidas, tem muitas dores de cabeça, mas, primeiramente, parabéns, Daniel, que sucesso e que riqueza também essas 4 lives. Então, eu tive a oportunidade de assistir, acompanhar um pouquinho as outras, e a discussão foi muito legal justamente por trazer pessoas tão diversas. E aí, respondendo a sua pergunta, Fernanda, eu trabalho com o fomento de comunidades empreendedoras ao redor do país. E a B-Startups faz isso. A B-Startups é a Associação Brasileira de Startups, e a gente trabalha com esses movimentos há 3 anos e meio de forma bem forte. Antes disso, a gente trabalhava, mas estava tateando mais o espaço, e agora a gente tem aí 3 anos de história de realização de eventos de fomento locais, que antes eram presenciais, que são os Startupions, em que a gente reunia a comunidade empreendedora, o ecossistema empreendedor de cada cidade, em um dia de conversas intensas, de debates, para entender como que o ecossistema poderia se melhorar e ajudar os empreendedores daquela região. Então, hoje, a gente está com essa demanda do online, então a gente transformou o evento, o Startupion, que antes era presencial e uma cidade, ele agora virou online e regional. Então, a gente está usando esse momento para aproximar todo mundo, porque a gente sabe que os empreendedores acabam sofrendo os mesmos desafios, e se estar em comunidade, você consegue cortar alguns caminhos, no bom sentido, no sentido de compartilhar experiências, compartilhar conhecimento, compartilhar dores, crises, entender que o empreendedorismo é um caminho solitário, mas ele não precisa ser tanto. Você tem outras pessoas que estão vivenciando coisas muito parecidas, e se vocês estiverem conectadas, esse caminho fica muito melhor, fica muito mais fácil. E o foco de atuação da B-Startups sempre foi fora dos grandes eixos. Então, a gente atua especialmente com as capitais do Nordeste e algumas cidades do interior, e aí no Sudeste e no Sul, que a gente mapeia, que tem mais acesso, tem mais
tem mais instituições olhando para essas cidades, a gente atua mais no interior. Então, essa foi a nossa decisão lá atrás. Atualmente, a gente está convergindo todo mundo, o que faz muito sentido também, porque os ecossistemas evoluem, eles não ficam sempre na mesma situação, são organismos vivos, é um movimento mesmo, você tem líderes de comunidade, tem voluntários, é todo um processo aí na base do CPF e do voluntariado, porque você acredita no empreendedorismo como um fator de transformação socioeconômica para a sua cidade, para a sua região, enfim, para o país como um todo. Então, meu trabalho é um pouquinho desse, e é um desafio super legal, super impactante, ainda tem muito caminho pela frente, e a gente, cada dia que passa, a gente consegue entregar mais coisa, conectar as pessoas, porque juntos somos mais fortes. Parabéns, Isadora, pelo trabalho. Poxa, parabéns mesmo. E Guta, fala um pouquinho sobre as tuas experiências nos polos regionais. Primeiro, uma alegria estar aqui, quero agradecer esse convite, esse contato com o Daniel, né? Obrigada, Fernanda, prazer, Isadora. A gente que agradece, Guta. Nossa, nós temos muitas conexões em comum, né? Primeiro que eu sou uma leitora ávida, né? Companhia das Letras está aqui, chega nessa estante aqui atrás. Daniel, foi uma grata surpresa, né, de conhecer esse teu trabalho. Isadora, a vez startup está na minha vida de muitos anos, né? E, bom, primeiro eu queria dizer, assim, que quando eu já tive a oportunidade de conversar com o Daniel, da relevância dessa obra que ele está fazendo, né? Esse ano, quando começou, eu sou professora aqui na SPM de Inovação e Modelos de Negócio, fui precursora desse tema no Brasil em 2010, quando eu fiz uma dissertação de mestrado, e foi a primeira dissertação no Brasil que falou do modelo Canvas, assim, estruturado, né? Fiz uma revisão da literatura sobre o assunto. Por conta disso, acabei caindo, eu sou de Florianópolis, moro há 6 anos aqui em São Paulo, e eu acabei caindo num programa do governo do estado, que era a implantação de 13 polos de inovação em Santa Catarina. Aí integrei como coordenadora do Inova SC, que foi uma iniciativa público-privada para que a gente pudesse instalar 13 polos de inovação em Santa Catarina. Então, foi um trabalho muito rico, trabalho de 2 anos, onde nós exercemos muito a política da tríplice hélice, onde chegávamos nos municípios, fazendo reunião com vereadores, mostrando minuta de lei para trazer decretos sobre inovação para os municípios, íamos nas universidades para trazer a questão de publicação de teses e dissertações voltada para esse ecossistema de inovação, e todas as associações comerciais, tudo que fosse do lado do empresário, para estimular, primeiro, como investidores, depois incentivar o que era investidor anjo, o que era venture capital, ninguém sabia disso, né? Em 2010, ninguém falava disso lá. Tinha algumas iniciativas muito incipientes, mas não de uma forma organizada. Isso, então, deu um trabalho bem grande, né? Muito trabalho mesmo, onde a gente pôde trazer, hoje todo mundo fala do ecossistema de Santa Catarina, mas é um trabalho que já vem desde o ano 2000 muito bem organizado. Então, é o resultado de 20 anos de um setor que se organiza e que hoje repercute no Brasil, né? Então, hoje, quando se fala isso, então, gente, até foi em todas as instâncias, né? Municipais, estaduais e federal, para conseguir emendas parlamentares, para nutrir esses centros de inovação. Então, esse meu trabalho foi bem intenso lá, isso acabou me trazendo para São Paulo, e hoje a outra comunidade com quem eu trabalho muito firme é com a comunidade do Espírito Santo. Pela minha experiência em Santa Catarina e pela similaridade, já fiz um trabalho em Vitória e agora a gente está fazendo todo um planejamento do polo do Inova Serra, na cidade de Serra, no Espírito Santo, né? Então, entendendo esse ecossistema e tal. E esse tem sido, assim, esse meu trabalho, juntando sempre esse lado empresarial com o lado acadêmico e provendo essa informação que é super importante, né? Então, todas as mentorias aí que já fiz com startups e tudo mais, para poder trazer esse sentido de unir essas duas pontes, né? E o que eu vejo assim nesse trabalho do Daniel é que, gente, a gente precisava muito de uma estruturação de exemplos brasileiros, né? Então, eu acredito que isso vai ser
sabe aquilo que a gente chamava aí de livro-texto? Isso vai se tornar livro-texto das aulas de empreendedorismo, de inovação, principalmente aí de todo o setor de tecnologia da informação. Com certeza vai ser muito estudado, porque nós não tínhamos até então um material organizado que pudéssemos trazer como exemplo, né? Eu acho, o Daniel pode contar comigo, que eu conheci de professor, nesse Brasil afora, nós precisamos divulgar isso, porque para nós que hoje lecionamos e que ensinamos e que trazemos esse espírito empreendedor, faltava uma coisa assim para a gente, né? Então, a gente se valia de e-books que saíam aí, que a gente recebia por e-mail, mas nunca sabendo direito a fonte, como é que tinha chegado, né? Agora, um jornalista falando vai ter toda a credibilidade. Vocês são muito gentis, obrigado, Guta e Isadora, pelo incentivo ao trabalho. E aí, né, Fernanda, a gente tem feito essas lives, fazendo essa rota que parou em tantas cidades, como você citou, e esse trabalho da Associação Brasileira de Startups e o trabalho da Guta, ali individualmente, ligado à universidade, a poder público, com várias conexões, faz com que a gente tenha agora uma geração de empreendedores conectado ali com informação de ponta. Os unicórnios que eu cito no livro, e eu vou mostrar mais devagar, porque eles escreveram aqui que eu mostrei muito rápido. Aqui, ó, tá brilhando. Que lindo. E o trabalho desses pioneiros, em grande parte ali começou com um MBA no exterior, com um curso fora, uma experiência profissional ali nos Estados Unidos, ou em algumas cidades da Europa, mas especialmente Estados Unidos, Universidade de Stanford, Vale do Silício e tal. E agora você tem conhecimento disseminado no Brasil, e a Guta citou a questão dos brasileiros ali, você tem uma cara brasileira também. Porque essas pessoas tiveram que mastigar ali o que elas trouxeram e adaptar para o Brasil. O nosso câmbio é muito peculiar. A gente passou uma década ali quase inteira na crise econômica, então são empresas que tiveram que fazer uma fórmula ali para crescimento nesse contexto, investimento nesse contexto. Então você tem uma geração, e esse trabalho de vocês duas que estão aqui tem essa relevância muito grande ali, um impacto gigante no Brasil inteiro. E é importante esse olhar também da AB Startups para olhar ali para os polos onde é preciso levar mais informação, né? É isso. É isso aí, muito bom. O que a gente vê, né, Daniel, é que, primeiro, assim, o próprio trabalho hoje que a gente começa a ter de pessoas que escrevem, como foi esse seu trabalho de pesquisa, e o link que a AB Startup cria, né, e aí a gente não pode negar também aqui um trabalho muito relevante que o Sebrae Brasil e Sebrae todas as regiões têm estimulado esse empreendedorismo inovador, trazendo isso para dentro das universidades. Então, a gente começa a fazer aquilo que nós chamamos dessa teia de apoio mútuo, que começa a trazer, principalmente, aquilo que com certeza, tu deve falar isso aí no livro, qual é o papel do evangelista, né? Essa palavra que vem da gente trazer uma educação para esse empreendedorismo inovador, né? Do risco, do fazer rápido para poder testar, e muitas vezes persistir naquela ideia, né, de como que vai buscar essas questões de formação de time, enfim, de saber onde é que eu acho essas pessoas, de manter e motivar. Esse grupo é um trabalho muito desafiante, eu fico muito feliz de ver que no Brasil a gente já tem 11 empresas nesse patamar. É mesmo, parabéns pelo trabalho, Guta. Obrigada. Bom, agora eu também queria... Desculpa. Queria comentar, Fernanda. Posso? À vontade. Obrigada. Só dizer que eu também sou uma grande fã de conteúdo escrito, porque realmente é difícil ter acesso a conhecimento sobre startup, sobre empreendedorismo em português. Então, a gente sabe aí que a realidade brasileira não fala inglês, tem muito conteúdo escrito em inglês e as pessoas têm dificuldade de acessar. Então, termos esses representantes com conteúdo em português vai trazer mais referências para o Brasil. E o trabalho da Guta, ele é essencial, porque ela é uma agente do ecossistema que trabalha para melhorar a situação das startups. Então, todo o trabalho que ela fez aí nos últimos 20 anos
com o Inova SC está repercutindo hoje em dia, mas a gente também sabe da construção, né, da comunidade, super forte, super unida. Então, só queria complementar dizendo isso, porque eu fiquei empolgada aqui com o papo. Ah, legal. Então, agora eu vou partir para as perguntas mesmo, mas antes, para a gente fazer uma integração aqui, eu vou falar uma frase para os três e vocês vão responder em poucas palavras, né? Eu vou por último, então, dessa vez. Daniel por último. Começo com a Guta, depois a Isadora, depois Daniel. Vamos Tá assim. bom. Tá. Guta, uma área que ainda pode ser muito transformada digitalmente no Brasil. Eu acho que a parte do nosso e-commerce tem muito ainda para explorar. E a área da saúde. Startup para a área da saúde. Área da saúde e e-commerce. Isadora? Agro também tem muita coisa, já que, né, temos aí um setor de agro gigantesco, com certeza dá para explorar mais. Setor de seguros, que a gente vem vindo agora, tendo algumas mudanças nesse setor. Saúde também, com certeza. São essas. Eu vou citar poder público, política pública, serviço público. Acho que as eleições municipais estão aí e eu queria muito que isso fosse um tema. Eu não acho que ele é por enquanto, mas acho que ele poderia ser. A pior ilusão entre quem vai trabalhar em uma startup, Guta? Pior ilusão? Achar que pode não ter comando e controle. Isadora? Achar que é tudo uma piscina de bolinhas e que não vai virar noite trabalhando que nem um louco. Vai sim, porque é um ritmo diferente. Não tem tempo para acabar. A gente falou muito disso nas outras lives. Daniel? Acho que é a ilusão de que as promoções são necessariamente muito rápidas. Em geral, não é bem assim. Guta, um bom evento de inovação. Uau! Eu gosto muito daquilo que é promovido pela Startase hoje no Brasil. A ação da Startase, ela cresceu muito como uma promotora da educação no Brasil, fez um trabalho muito bonito aí na pandemia. Isadora? Não tem como não falar do Case Startup Summit. O Case é o evento da B Startups, que acontece aí há 7 anos. E esse ano a gente está unido com o Sebrae. Também queria ter falado bem do Sebrae na última pergunta. E a gente está unido nesse evento. O evento vai acontecer do dia 19 ao dia 23 de outubro. Fica o convite para todo mundo se aproximar. É gratuito e é online. Legal, ótimo. Essa eu posso ficar neutro, né? Eu vou participar de alguns eventos, mas eu acho importantíssimo que esses eventos tenham acontecido, e essa fase online, em que muita coisa foi transmitida pela internet, dando acesso ali a quem não pode viajar. Eu sou natural de uma cidade pequena e sei como isso às vezes cansa, né? Tem um monte de coisa interessante que você está ali no dia a dia e não consegue ir, então achei esse momento interessante. Muito bom. Guta, a área da diversidade menos contemplada pelo ecossistema brasileiro. Eu diria que todos ainda. Nós não temos ainda uma consciência da diversidade na sua dimensão enquanto diversidade. Ainda nos limitamos a pequenos nichos, e aí eu traria também a presença feminina ainda. Tem muita capa de revista que é só homem. Nós já temos muitas mulheres aí, as 5 principais CEOs das grandes empresas tech no Brasil são mulheres, e a gente fala muito pouco. Ainda tem muito homem em capa de revista. Isadora? Eu sei que, por dados, a gente tem aí 16% de participação feminina em startups e no mundo do empreendedorismo. A gente está com um mapeamento aberto junto com o Sebrae justamente para ter essa nova informação, esse novo dado, de quantas mulheres são fundadoras de startups. Então, aqui também, se eu puder fazer um convite para quem está assistindo e tem uma startup, a gente está com mapeamentos abertos até domingo, dia 20/9. O site é o bit.ly/mapeamentos 2020, para a gente acertar esses números. Então, ver qual é a realidade atual da participação feminina no mercado. O dado que a gente tem de 2019 é esse de 16%. Quando a gente fala de startups, a gente está num número ainda menor. Dentre os setores, que foi a sua pergunta, eu sei que
o setor de legal tech é o que tem maior quantidade de mulheres, e esse número é de 25%. Então, o máximo é o de 25% por setor. Daniel. Poxa, eu voto com as relatoras aqui, acho que a Guta falou bem, que acho que todas as áreas de diversidade precisam ser mais bem contempladas. Tem uma que é um tema ascendente, eu fiquei bem feliz por isso, que é a diversidade etária. Você tem, no meu livro conta isso, algumas empresas como o Nubank, a Móvel, se atentando um pouco mais a isso ali, de ter uma média de idade um pouco maior. Acho isso certamente uma ótima notícia. Mas tem muito que crescer ainda. Certamente. Tem muito que você levantou esse ponto. É muito importante isso, né? Porque a gente fala muito, mas ainda é um setor muito masculinizado, muito branco e muito rico, né? Em muitos aspectos. As iniciativas que a gente vê hoje de comunidades, principalmente voltadas para eventos mais startups de sustentabilidade ou voltada para a inovação social, são ainda pouco assistidas e poucos investidores nesse segmento, mas que fazem um trabalho fantástico nas comunidades, né? Então, trazer essa diversificação é muito importante, né? Daniel, você começa com as perguntas? Vamos lá. Eu tenho uma preocupação que eu quero dividir com vocês, um ponto que eu acho que é bastante relevante. Um dos grandes desafios para startup de qualquer tamanho, inclusive os unicórnios, é talento. Gente com formação, gente apta a começar a trabalhar, especialmente na área de tecnologia, mas de outras áreas ali de conhecimento que envolvem ali o conhecimento para fazer uma empresa que anda nesse ritmo de uma startup ou de uma scale-up. Com a transformação digital das empresas acelerada pela pandemia, grandes empresas, grandes empregadores entraram na briga pelos talentos de TI e por outros talentos também. Começando pela Guta, depois a Isadora, que tipo de... Vocês veem saída para isso? Política pública? Qual que é o caminho para que as empresas tradicionais de outros setores se transformem digitalmente, mas que tenha talento para todo mundo, num país em que tem tanta gente precisando trabalhar? Daniel, esse eu acho um assunto fantástico, porque nós temos um potencial incrível, né? Por um relatório da Distrito, eu não conheço da B Startup, mas eles comentaram numa palestra que eu assisti deles, que nós temos um déficit hoje de 500 mil pessoas, 500 mil desenvolvedores, né? Então, é gente pra caramba. E, no entanto, nós temos um contingente enorme de pessoas despreparadas e de mão de obra despreparada, né? Então, de um lado, nós temos uns analfabetos digitais, não aqui no sentido pejorativo, mas no sentido de poder... Deixa eu só desligar esse barulho aqui. No sentido de entender que essas pessoas estão despreparadas. Nós tivemos um ano inteiro que até as universidades públicas não puderam ter aula porque não tinha acesso à internet. Universidades públicas, porque os alunos não tinham acesso à internet. Então, eu acho que isso realmente é aquilo que a gente fala da tríplice hélice. É que tem que ser uma iniciativa público-privada, porque é uma união de todos. O governo com as políticas públicas, sim, favorecendo essa questão da educação, as universidades trazendo programas online gratuito, até usando rádio, usando podcast, o que for, saindo também só da visão do que eu tenho que estar na internet, mas de trazer educação para o digital, né, o digital trazendo isso, e as empresas provendo recurso para isso aí e incentivando, como a gente tem hoje, ou teríamos que ter muitas Khan Academy para poder mover o Brasil. Isso daí não é uma iniciativa isolada, senão que um movimento nacional em prol da nossa alfabetização digital. Só temos, no meu ponto de vista, é um mutirão, sabe aqueles mutirão que tem de raspar a cabeça, de fazer carteira? É isso aí, gente. Nós temos que criar um mutirão nacional, primeiro, para tirar a área cinza, que nós temos áreas que não têm acesso à internet, de prover fibra ótica, trazer cidades inteligentes para que os meninos, as meninas possam estar na praça, mas com sinal de internet, educação de professores de tudo isso. Gente, é uma revolução
digital. E todo mundo junto, né, Guta? É o que você falou, né? Não tem como fazer. No meu ponto de vista, é muita coisa que tem que fazer para trazer o que foi daí, sim, beber da fonte da Coreia, né? Trazer experiências aí de Singapura, que foi uma construção de 25 anos. Esse movimento não é uma política de governo, mas sim uma política pública, que independe, tinha que estar lacrado, que não interessa quem está lá, por lei tem que cumprir, entendeu? Então, porque senão vem, era do fulano, não quero continuar mais, muda o nome do programa, agora é outro. Para com essa palhaçada, gente. Não dá para esperar, né? Não dá para esperar. E outro Isadora, agravante, Daniel, só antes de já passar para a Isadora, outro agravante da pandemia é que hoje o nosso concorrente está em qualquer país do mundo. Então, não é mais o meu vizinho aqui da minha cidade, mas é em qualquer país do mundo que pode tirar esse talento da minha casa. Isso é complicado. Muito bom. Isadora, é uma grande aflição das startups, né, o acesso a talentos. É uma grande aflição, e complementando esse assunto de desenvolvedores, esse gap gigantesco aí que a gente tem, que a Guta trouxe muito bem, concordo completamente, Guta, tem que ser um trabalho aí tríplice hélice, com certeza. A gente tem algumas iniciativas privadas, mas que não vão resolver a situação no país, né? Teria que ser feito realmente um mutirão. Eu adorei, Guta, porque é realmente só assim e pensando a longo prazo, porque não é de uma hora para outra, não vai ser com uma turma que a gente vai resolver esse gap e a gente vai continuar precisando a cada vez mais dessa inteligência, dessa parte de tecnologia. E aí, Daniel, sim, é uma grande dor generalizada a parte de contratação, achar talentos. E estando todo mundo online, muitas pessoas, principalmente das comunidades que não são grandes centros econômicos, eles acabam achando emprego e saindo daquelas cidades. Então, o meu trabalho, junto com a AB Startups, de desenvolvimento de comunidades empreendedoras em todas as cidades do Brasil, ele vem, inclusive, com a ideia de que a pessoa queira ficar na própria cidade, que ela cria um relacionamento ali com a cidade e que trabalhe com os empreendedores locais, porque se ela tiver a oportunidade ali, ela vai querer ficar, ela vai pensar em ficar, mas muitas vezes não, eles precisam vir para São Paulo e precisam ir para Florianópolis, e não é isso que a gente precisa como país, a gente precisa de desenvolvimento e de oportunidades em todos os lugares. A gente fala muito que talentos a gente tem em todos os lugares, mas as oportunidades não. Elas não são bem distribuídas, elas são concentradas. E isso é muito ruim para o país. Muito bom, verdade. Certamente. Agora falando um pouquinho sobre os unicórnios do livro, porque eu vou ler, o Daniel já falou no início, mas vou falar de novo. O Daniel fala sobre a 99, que é considerada a primeira, né? Startup unicórnio brasileira, Arco Educação, Ebanks, Gympass, iFood, Log, Móvel, Nubank, Quinto Andar e Stone. Qual delas representa melhor a inovação brasileira? O que vocês acham? O que você acha, Isadora? Pode começar você. Achei uma pergunta muito difícil, Fernanda. Posso começar pela Guta? Dessa vez me lasquei. Nossa, Guta, você já tem a resposta na ponta da língua? Eu acho que, no meu ponto de vista, Ebanks traz um processo de cobrança muito diferenciado e eles são muito low profile, né? Até que eu fosse estudar, saber quem era Ebanks, ninguém sabia o que era, e agora eu vejo Ebanks no meu cartão de crédito. Está presente lá em Curitiba, não está aqui no eixo de São Paulo, né? Então, acho que sim, eles hoje estão trazendo e fazem um produto, é muito legal o modelo de negócio deles, assim, né? E no segundo ponto, o Nubank, porque o Nubank chegou também quebrando uma estrutura bancária, que nós temos 4 grandes players no Brasil, e que ninguém se pegava, e eles disseram, não estou nem aí, quem é grande aqui? Não estou nem aí, o que é, o que não é, e foram em frente e se tornaram desejados,
Tem um programa de diversidade muito interessante, tem lá um mapa. Eu sempre digo para o pessoal, vocês querem ver a diversidade no Nubank, não precisa nem entrar. Vai lá na área do café, que está lá um mapa para quem quiser ver, junto com a piscina de bolinha, mas tudo bem. E acho que eles trouxeram uma quebra incomodando o oceano vermelho, que já se agitava no Brasil. Então, ele deixou... E aí escutamos, assim, a gente sabe disso, dos grandes, dizer, deixa eles crescer que daqui a pouco a gente compra. Ainda não foram. Nubank muito admirado aqui por todos os participantes, né, Daniel? O Nubank foi muito citado, e o Ebanks que a Guta trouxe aqui, eu acho interessante você falou, acho que a pergunta da Fernanda também sobre representar bem a inovação brasileira. O Ebanks, o pulo do gato ali no começo foi interpretar algo que os e-commerces gigantes estrangeiros não estavam conseguindo entender, que era o boleto. Então, o Alibaba queria vender para cá, e eles tinham ali uma coisa que é antiga de internet, né? Eles tinham o domínio, boletobancário.com.br. E, assim, boleto é aí um patrimônio nacional, pelo menos por enquanto. E o Ebanks tem essa questão. Do Nubank a gente falou bastante nos outros dias, mas só queria complementar isso. Bom. Isadora, é sua vez. Chegou. Eu acho que fui contemplada aqui, porque eu estava pensando no Nubank. Foi a primeira empresa que veio na minha cabeça. Justamente por eles entrarem num setor que, assim, não diríamos, né, antes deles, que poderia ser tão revolucionado, considerando a situação. Então, gosto. Fiquei feliz com a sua resposta. Show. Daniel. Eu não posso responder, mas eu vou fazer outra pergunta. Posso? Não, é para fazer a pergunta. Boa, bom. Tá bom, né? É interessante, a Isadora falou sobre... a gente tem... As empresas foram muito audaciosas, né? O Nubank, o que ele fez, foi muito audacioso. E o que esses empreendedores mais escutaram era: não inventa. Você vai mexer com a área bancária no Brasil? Não dá, esquece e tal. E aí a gente vai no ponto da ideia. No livro, o começo do livro fala sobre ideia, né? Chama da ideia ao bilhão, porque você tem, de um lado, muito empreendedor iludido, dizendo: eu tenho uma ideia, e essa ideia é revolucionária, tal. Muitas vezes isso é uma ilusão, porque a pessoa precisa entender que aquela ideia precisa ser bem executada, não é só a ideia mágica, né? Tem gente que acha que a ideia é um zero à esquerda, eu acho até que ela é um zero à direita, mas tem que ter os outros números para que ela tenha valor. E aí você tem do outro lado muita gente que fala: ideia não vale nada, só vale a execução. Então, para ficar nesse meio termo aqui da ideia, a gente fala no livro ali que não existe ideia ruim e boa, existe ideia não validada e ideia mal executada, ou ideia bem executada e ideia validada pelo público. Queria saber o que vocês escutam. Vou começar pela Isadora, com a questão das comunidades. As pessoas dão um valor desproporcional à ideia. Como é que a ideia surge como um assunto no dia a dia dos empreendedores? Vamos lá. A ideia surge constantemente, porque as pessoas são apaixonadas pela solução que elas pensaram na cabeça e não pelo problema. Então, a gente fala muito sobre se apaixonar pelo problema e não pela sua solução, porque as ideias vêm e vão, você precisa de validação, você precisa do boleto pago, né? Você precisa de cliente realmente para validar a sua ideia, para validar o seu negócio. Então, é uma demanda recorrente de mentoria. A gente está com o Startup On na versão online e regional. A maior demanda é por mentores que ajudem na ideação. E falo mais também, o Brasil ainda tem muita cultura de não vou falar da minha ideia, porque senão alguém vai copiar. E, na verdade, a gente sabe que ideias... você não é a primeira pessoa que teve essa ideia. O que importa, e importa muito, é a execução, é a preparação, é o planejamento e, com certeza, a execução. Tirar a ideia do papel é onde as coisas começam a mudar. Guta, e você? Como é que você percebe essa questão? Eu acho assim que o que nós temos aqui, que eu vejo assim, já existe em Stanford com Steve Blank um programa de um concurso que ele faz de modelo de negócio. Disciplina dele, 24 aulas, os alunos, isso eu tenho desde os primeiros vídeos, se alguém quiser se interessar.
onde os alunos, na disciplina dele, ele conduz da ideia até a prova de conceito. Vai além do protótipo, vai além do produto mínimo viável, ele chega num POC, né? Que é a prova de conceito. E aí vão para uma banca, tal, e ali já tem investidor anjo para poder... Se aquilo que os 5 primeiros lugares já sai com investidor anjo. O que eu vejo que é difícil aqui para nós? É a mentalidade ainda do investidor anjo. Lá, o que eu já tive várias vezes, tive a oportunidade, a felicidade de estar lá naquele ambiente, tem a Sand Hill, que eles falam que lia ali dinheiro dá em árvore, né? O porquê do pitch, do elevator pitch. Vai lá em Sand Hill, marca o almoço, que o cara vai estar ali, chega e faz... Aqui não tem que estar essa turma. Eu sempre perguntava, qual é o boteco que investidor anjo se reúne no Brasil? Onde é que eles estão? Né? Então, isso eu sinto que falta. De novo, gente, precisamos de um mutirão. Essa turma tinha que estar dentro das universidades, as universidades têm que parar de estimular a fazer tese. O Google foi uma tese de doutorado. Né? O Zuckerberg estava dentro de Harvard. Nós temos um preconceito aqui que começou um discursozinho nesses eventos de startup, e aí eu cito muito o Startup Summit lá, porque tinha, eu comecei 20 cursos e acabei. Gente, não tem como. Se você não estuda, se não tem ciência, você não faz o diferente, vai copiar dos outros. Então, novamente, a universidade tem um papel fundamental para estimularmos esse empreendedorismo inovador. Não tem como não ter ciência e não ter estudo, não cai do céu. Para você escrever bem um texto, saber se manifestar, tem que estudar, gente. Eu falo isso aqui porque o meu Google Alerts aqui está cheio de artigos que cai todo dia na minha mesa. Não é do que eu li uma orelha de livro, sabe? Então, novamente, eu vejo que hoje nós temos falta de maturidade do investidor anjo, que não confia no empreendedor, e o empreendedor não tem grana para poder fazer. E como essa ideia precisa, naquele momento decepcionante de uma organização exponencial, que eu digitalizo e passo pelo decepcionante, é porque ali eu estou criando o meu algoritmo, eu estou criando a minha ideia, não tenho grana para me manter. E se eu não me dedicar, como é que eu vou fazer? Então, aqui a gente se vira nos 30, sabe? Daí começa a pegar um trabalho daqui e de lá e a ideia não vai adiante. E muitas ideias maravilhosas, com boas soluções, pautada no problema, morrem, porque o cara tem que fazer outro bico para poder viver, entendeu? Então, você citou universidade, você está na SPM, disseminando conhecimento. Quando você olha no livro, as universidades são protagonistas das histórias das empresas. Essa Sim. história, a pessoa vê assim, mas o Zuckerberg saiu, cara, o negócio estava dando certo já, quando ele, né, deixou Harvard, e ele estava em Harvard, né, tipo, naquele ambiente, com aqueles sócios, né? Não, porque às vezes a pessoa tira, né, vê a rede social 20 vezes e fala, é isso. A Isadora está concordando aqui, deve acontecer muito. E a pessoa fala assim, tá vendo, ele saiu, ele largou Harvard, eu não vou nem tentar chegar lá. E você vê o seguinte, em torno da Unicamp aconteceram a Móvel, em torno da Unicamp aconteceu o Quinto Andar, em torno da PUC do Rio de Janeiro também tem a história da Móvel. Você tem USP, várias universidades brasileiras, apesar de muita gente ter ido estudar fora depois, mas nas universidades brasileiras ali aconteceu muita coisa. E aí eu perguntei para a Guto, vou perguntar para a Isadora. Só para complementar, Daniel, para não perder esse gancho, o Canvas do modelo de negócio é a tese de doutorado do Alex Osterwalder, feito na Suíça. Não saiu, o cara não... Eu sempre digo, o pessoal, eu não gosto do Canvas. Vai fazer um doutorado e muda o teu Canvas, entendeu? Mas foi uma tese de doutorado que ele publicou, né? Hashtag não deixe de estudar. Não deixe de estudar. Eu acho que eu passo a bola para a Fernanda agora. Acho que está sem seu microfone está mudo. Vou fazer uma pergunta para a Guta. Quais são as melhores formas de obter conhecimento sobre inovação? E se pós-graduação e MBA podem ser umas boas alternativas? Olha, o que eu falo para quem vem me perguntar, eu não sou acadêmica, tá, gente? Eu adoraria ter um doutorado, mas eu ainda não fiz doutorado por falta absoluta de tempo. Me considero hoje uma pesquisadora, mas eu digo para o pessoal o seguinte, quando me vem perguntar por que fazer um mestrado ou um doutorado, isso nos ensina a ler e ter um senso crítico,
que a nossa graduação não dá. Então, se você quer desenvolver um senso crítico, vá fazer um mestrado. Se tiver tempo, faça o doutorado, porque nos dá realmente capacidade crítica, porque isso hoje é uma carência nossa. As graduações não dão isso daí. Então, eu diria isso rapidamente, que para mim me ajuda muito a separar o joio do trigo, sabe? Quando é que é cópia, quando é que é picaretagem, quando o cara deu um Ctrl+C, Ctrl+V, a gente consegue ter discernimento sobre isso. Então, só por isso já vale. Eu vou fazer uma pergunta para a Isadora, então. Isadora, você que vê tantas comunidades, o que faz uma comunidade de startups ser bem-sucedida e o contrário? O que faz... Você deve ter visto algumas iniciativas que devem não ter dado certo, imagino eu. O que você vê? O que é a fórmula do fracasso e a fórmula do sucesso? Legal. Primeiro, eu queria começar explicando para quem está assistindo o que é esse ambiente, do que ele é formado. Comunidade de startups é formada basicamente pelas startups e seus empreendedores e empreendedoras, obviamente, junto com os voluntários que organizam momentos para que essas conexões aconteçam. Isso é a comunidade. Quando a gente vai para ecossistema de startup, aí envolve outros atores. Universidade aqui, que a gente já falou, que é super importante, super relevante. Governo é super relevante. A relação com corporates também é importante. Investidores, que a gente falou. Esse fator de densidade que a Guta comentou, que existe muito lá fora. Então, todos esses hubs de inovação, agentes de fomento, tudo isso faz parte do grande grupo do ecossistema. Para você ter uma comunidade forte e, consequentemente, um ecossistema forte, você precisa ter uma conversa, uma convergência entre esses atores. Então, a comunidade, ela não necessariamente precisa executar tudo isso, mas ela precisa ser a engrenagem que rode todas as necessidades dos empreendedores para com todos os atores. Então, por uma comunidade ter sucesso, por um ecossistema prosperar e criar um ambiente mais propício para o sucesso das startups, a gente precisa ter esses 6 atores bem conectados. Todos pensando no impacto positivo que novas startups podem trazer para aquela região. E eu digo para aquela região porque é exatamente isso. O pensamento ele precisa ser localizado, porque a gente tem diferentes barreiras, diferentes dificuldades em cada cidade, em cada lugar, em cada raio, assim, a cada 80 quilômetros, a realidade já começa a ser diferente. Então, precisa ser um conhecimento localizado. E aí, uma fórmula do fracasso é alguém querer dizer que a comunidade é dele e que ele que manda a comunidade, ou a gente não ter, por consequência, a gente não ter a formação de novos líderes. Como o trabalho com comunidades é um trabalho voluntário, você faz ali no seu tempo livre, ou enfim, você se organiza para poder colaborar com a comunidade, é bom que a gente tenha mais pessoas envolvidas, porque ações em prol do empreendedorismo, em prol das startups, a gente tem de milhão. Dá para fazer muita coisa. Se cada um colaborasse com um pouquinho com o seu tempo livre e estruturasse essas coisas, estruturasse essa gestão, eu falo muito com o pessoal, né, que participa desses movimentos, que participa das comunidades. A gente precisa ter a gestão do conhecimento, a gente precisa ter informações, a gente precisa ter estruturas para que as coisas rodem independente da pessoa. Então, a fórmula mágica, assim, a fórmula certeira para não funcionar uma comunidade é ter uma pessoa lá na ponta e que ela queira cuidar de tudo, porque ela não vai conseguir. Ela não está ganhando dinheiro com isso, ela pode ganhar visibilidade, ela pode ser promovida, mas ela não vai mudar de emprego, mas ela não vai ganhar dinheiro. E se ela estiver ganhando dinheiro, tem alguma coisa errada, a gente não considera mais comunidade de startup do jeito que a gente entende. Aí, a gente não atua mais com aquilo. Muito bom. Muito bom isso. Então, gente, infelizmente, a gente vai ter que encerrar a live. A gente quer conversar mais. Infelizmente, assim, eu queria agradecer muito, mais uma vez, a presença de vocês. Eu queria dizer que, assim, que foi mais uma vez, que foi muito legal fazer essas lives.
só gente muito legal. Eu acho que foram 4 conversas assim incríveis. Eu acho que quem assistiu sabe como foi legal, mas as conversas estão no YouTube, estarão no YouTube disponíveis, então a gente pode continuar indicando, mandando link. Estou muito feliz com o lançamento do livro Da Ideia ao Bilhão. Daqui a pouco chega às livrarias, já tá. Mostra, Daniel, o livro aí para o pessoal. Ficou lindo. Muito obrigada a todos, Daniel, Guta, Isadora. E até uma próxima. A gente se encontra por aí, certamente. Agradeço a todo mundo também. Guta, Isadora, muito obrigado. E Fernanda, obrigado também. Sucesso aí com o livro, viu, Daniel? Obrigado, gente. Sucesso para vocês. Gratidão. Um abraço, Fernanda. Prazer, viu, Isadora? Dani, grande abraço, gente. Da Ideia ao Bilhão. Daniel Bergamasco em pré-venda em todas as livrarias online, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Leiam. Um abraço.